Primeiro vídeo de uma série de vídeos que aí eu vou começar a fazer, né, que eu já tô fazendo na verdade, pra falar sobre como foi a minha experiência de ter um episódio psicótico e um quadro depressivo. Então eu achava legal, tipo, nesse primeiro vídeo eu falar um pouquinho de como eu descobri que as coisas não estavam muito bem, né, de como eu comecei a perceber que eu tava mal e de como eu fui procurar ajuda, assim. Acho que uma coisa que é importante deixar claro, assim, é que eu ainda tô em tratamento, né? E eu já melhorei bastante desde que eu comecei com o tratamento, tanto é que eu tô aqui agora conseguindo falar sobre isso. Mas pode ser que, sei lá, né, ocorra algum hiato entre um vídeo e outro, e aí isso é por conta do meu tratamento. Mas vamos lá, vamos começar a falar como eu percebi que tudo começou a acontecer. Bom, acho que o ano passado, assim, né, 2017, foi um ano que aconteceram muitas coisas na minha vida. E um ano que foram várias coisas em um curto prazo de tempo, assim, né. Essas coisas tanto relacionadas à família, relacionamento, amigos, faculdade, né, tudo aquilo que permeava a minha vida. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, porque ele é bem pessoal, assim, mas é só pra passar um pouquinho sobre as coisas que desencadearam todas essas crises, assim. Bom, e aí acabou que foi muita coisa pra que eu tivesse que lidar, assim, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu comecei a perceber que eu não tava muito legal foi em relação a esse quadro depressivo, assim, né? No auge, assim, da minha depressão, eu fiquei, tipo, um mês, assim, praticamente trancada dentro do quarto. É difícil falar disso. O meu quarto, ele ficava todo fechado, assim, eu não acordava, eu não abria a janela, ele ficava, tipo, fechado praticamente o dia inteiro. Eu não me alimentava, quase não me alimentava. Nessa época eu perdi 10 quilos, assim, tipo, muito rápido. Eu quase não ia pra faculdade também, né, as aulas que dava pra faltar, eu tentava faltar, porque eu não tinha ânimo nenhum, assim. Era como se eu não tivesse energia vital no corpo, assim, sabe? Tipo, levantar o braço, assim, sei lá, pra pentear o cabelo, era estranho, doía, assim, sabe? Era cansativo, era, tipo, fadigoso, assim. Isso é verdade. As coisas mínimas, as pequenas coisas se tornaram muito fadigosas. Eu lembro que eu acordava, assim, e eu pensava, nossa, é dia. Eu virava pro lado e já queria dormir de novo, porque eu só ficava bem quando eu tava dormindo. E é difícil explicar, assim, sabe? Com palavras, o que é o sentimento de você se sentir depressivo, assim, né? Porque ele é mais que uma tristeza passageira, né? Tanto é que para você ser diagnosticado com um quadro depressivo, você tem que ter os sintomas por pelo menos 3 semanas, né? Que é algo mais permanente, não é uma tristeza porque você ficou triste por alguma determinada situação e vai passar, não, é uma tristeza profunda assim mesmo, né? Uma tristeza de alma e ela chega e você não sabe por que tá acontecendo, sabe? De repente você quer acordar bem, mas você já acorda muito mal e de repente no meio do dia você sente uma coisa ruim no seu peito e você não tem mais ânimo pra fazer nada. Eu lembro que às vezes eu tentava sair assim com os meus amigos e era tipo muito cansativo. No meio do rolê eu queria ir embora, assim, e eu já queria voltar e deitar na cama, porque eu só conseguia ficar bem quando eu tava na cama, assim. Eu levantava só, tipo, pra tomar banho, porque tomar banho era uma obrigação. Mas é muito difícil colocar em palavras o que é esse sentimento, assim, porque é um sentimento tão profundo e tão doído, assim, sabe, que ele não deveria existir para ser vivenciado por nenhuma pessoa, sabe? Eu tinha uma dor assim no peito muito, muito profunda. Nossa, era uma sensação horrível, assim, sabe? Que você queria que passasse e acabava que não passava, assim, né? Bom, aí eu fui melhorando um pouquinho e aí depois de um tempo veio o quadro de pensamentos psicóticos, né? Que foi, acho que ele veio desse processo dessa depressão, digamos assim, não tratada e de uma crise de ansiedade que surgiu daí também.
Aí, no começo eu não tinha noção do que era isso, né? No começo eu achava que eu tava com crise de pânico por conta dos sintomas físicos, né? Eu sentia falta de ar, não conseguia respirar, sentia o coração acelerado, a cabeça ficava muito acelerada, os pensamentos ficavam confusos. Eu tinha muita ânsia de vômito, assim, então, tipo, eu ficava nervosa, tipo, começava a me dar ânsia de vômito. E, tipo, o quadro só começou a agravar, assim, né? Tipo, eu achava que ia passar, mas, tipo, não passava, só piorava, porque aqueles pensamentos ficavam vindo na minha cabeça e eu pensava assim, pô, se tem alguma coisa errada comigo, meu pai, eu pensava, eu tô ficando louca, pra quem que eu vou falar que eu tô ficando louca? Se eu estiver ficando louca, como que eu vou voltar? O que que eu faço, né? Então, tipo, demorou, assim, eu percebi que tinha alguma coisa de muito errado comigo, mas demorou pra eu entender o processo todo, demorou pra eu falar sobre isso, porque eu também tinha um pouco de medo. Eu acho que uma das intenções de gravar o vídeo é também a gente perder esse medo, essa vergonha de falar o que a gente tá sentindo, assim, né? E de procurar ajuda mesmo, né? Porque, tipo, os amigos são essenciais, assim, meus amigos estiveram comigo o tempo todo. Só que eles não são profissionais dessa área de saúde mental, né? Então, tipo, quando eu fui me tratar mesmo, assim, com profissionais, nossa, foi o que deu aquela ajuda que eles não podiam dar pra mim por conta que eu tinha um transtorno, né? Bom, aí eu comecei com essas crises de ansiedade, elas começaram a piorar muito, assim, né? Até de eu ter dias que pareciam que a minha cabeça tinha explodido, assim, de tanto pensamento. E tudo que eu sabia, tudo que eu acreditava, todas as minhas convicções, tipo, ficaram muito confusas na minha cabeça. E aquilo me dava um desespero, porque eu falava, caramba, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo, tem algo de muito errado comigo. E aí foi quando eu comecei a ficar muito mal. Tipo, não tinha um dia que eu não tinha uma crise, assim, sabe? Todo dia eu tinha essa sensação na cabeça, tudo que eu ia fazer, minha cabeça ficava muito pesada, com os pensamentos muito atravessados. E eu, tipo, com muita crise de vômito, com ânsia. E aí foi, tipo, quando eu entrei em desespero total e pedi ajuda pros meus pais, né? Aí eu, tipo, tranquei a faculdade, assim, foi tudo muito corrido, foi tudo muito às pressas, assim, parece que eu nem senti esse processo de voltar pra casa dos meus pais. Aí eu vim pra casa dos meus pais pra eles me cuidar, pra eles cuidarem de mim, né? E aí o primeiro mês na casa dos meus pais foi, tipo assim, o mês mais punk que eu já passei, foi de longe a pior situação que eu já passei, assim, na minha vida. Porque aí eu voltei pra cá e comecei no psicólogo, só que, né, como eu disse no começo, eu achava que eu tava com uma crise de pânico muito forte, assim, algo. E aí minha cabeça fritava, assim, ó, tipo, os pensamentos. A minha cabeça só ficava boa quando eu dormia, porque, tipo, ela desligava. Ao longo do dia ela tava aceleradíssima. E aí eu, tipo, fiquei bem mal quando eu tava na casa dos meus pais, porque aí juntou esses pensamentos psicóticos junto com o quadro depressivo, né? Os dois agravaram juntos, assim. E eu lembro que eu não levantava da cama, assim, tipo, eu ficava o dia inteiro deitada, de pijama. Eu chorava muito, eu achava que eu ia morrer. Sabe, eu chorava, pedia pela minha mãe, tipo, nossa, não me deixa morrer, por favor, porque eu realmente achava, porque minha cabeça tava, assim, fritando, explodindo. E aí eu lembro que, tipo, as coisas mais difíceis, assim, aconteceram nessa época, assim, e, tipo, o apoio dos meus pais foi essencial, assim, sabe? Família, né? Tipo, eles me apoiaram muito, assim, e cuidaram de mim. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. E aí, nessa época, eu tava muito fraca. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia me alimentar. Então, tipo, algumas vezes minha mãe tinha que ir dar banho. Minha mãe dava comida na minha boca. Um fato que me marcou muito nessa época foi que, tipo, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, porque eu tava muito fraca, que isso é uma parada que vem da depressão também, né? Parece que você tá carregando o peso do mundo, assim, nas costas. Tem uma frase de um poema do Drummond que fala assim, tem apenas duas mãos o sentimento do mundo. Era isso que eu sentia quando eu tava, assim, no auge da depressão, né? Eu sentia que eu tava carregando um peso enorme que não cabia em mim, que tava tudo transbordando, assim.
Outra metáfora que eu gosto bastante é a metáfora do dementador, né? Que é realmente, cara, é sugar toda a sua felicidade, assim. E tudo aquilo que você gostava passa a ficar desinteressante. Parece que o mundo, de repente, ficou preto e branco, assim. Mas voltando ao fato que me marcou muito. Por eu não conseguir ficar muito tempo em pé, pra tomar banho, pra fazer as coisas e tal, eu fiquei tipo uns 15 dias sem lavar meu cabelo, porque eu não conseguia nem ficar sentada assim no chuveiro, porque me dava um jeito muito ruim. Eu só conseguia ficar um pouquinho melhor quando eu tava deitada. Então eu fiquei tipo 15 dias sem lavar o cabelo. Até que a mãe falou, não dá mais, a gente precisa lavar seu cabelo. E é isso, vamos lavar seu cabelo. Aí a gente lavou meu cabelo. Quando a gente foi desembaraçar, o meu cabelo tinha virado um nó, assim, uma bola. Parecia que eu tinha feito só um dread com o cabelo inteiro. E aí isso me marcou muito, assim, tipo, ver o estado que eu tava e que eu precisava dar um jeito naquilo, né? E eu lembro que minha mãe levou, tipo, umas 2 horas, assim, pra desembaraçar meu cabelo. E eu vi todo o meu cabelo saindo, assim, embora, e ficando tudo um regaço. Foi bem difícil. E aí eu lembro que aí foi quando eu dei uma recaída, assim, e aí eu voltei pra psicóloga e ela falou pra gente, ela falou pra mim que eu ia ter que ir pro psiquiatra porque eu tava com um quadro de depressão. Até então a gente não tinha diagnosticado o quadro de pensamento psicótico, apesar de eu já ter. E aí foi muito difícil, assim, esse primeiro momento, porque eu já sabia, né, tipo, até porque eu tenho um histórico familiar também. Então eu já sabia o que eu tinha, só que depois quando você ouve de outra pessoa, tipo, parece que desce assim, seco na sua garganta, sabe? Mas eu, sei lá, eu tenho que agradecer muito porque eu tenho a melhor psicóloga do mundo. E aí uma coisa bem bacana que aconteceu, tipo, quem me conhece sabe que eu detesto remédio, eu detesto medicamento, na verdade, né? Detesto a alopatia. E eu não tomo remédio nem pra dor de cabeça, assim, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou ter que tomar remédio, como assim? Eu não quero tomar remédio, né? Tipo, uma barreira entre mim e o remédio. E aí, tipo, a minha psicóloga veio com a maior mãe do mundo, me explicou como funcionavam os medicamentos, me explicou as pesquisas que tinham por trás desses medicamentos e me acalmou, assim, sabe? E, tipo, foi a melhor coisa que eu fiz e a melhor decisão que eu tomei a partir desse momento foi aceitar a medicação. Aí eu fui pro psiquiatra, aí quando eu fui pro psiquiatra parece que minha ficha deu uma caída, assim, sabe? Tipo, nossa, o negócio é sério. Então foi ali, a partir do dia que eu fui no psiquiatra, que eu acho que consegui falar mais as coisas que eu tava pensando, que antes eu tinha medo de falar, porque eu achava que eram muito absurdas, assim, sabe? E aí quando eu fui pro psiquiatra, eu falei pra ele, olha, eu não aguento mais, a minha cabeça não desliga, ela fica 24 horas por dia vindo um monte de pensamentos, assim, e, né, sei lá, eu preciso de ajuda. Era tipo assim, olha, como se eu tivesse um pensamento espontâneo e atrás desse um pensamento espontâneo sobre qualquer coisa, viessem um monte de pensamento atrás me questionando, né? E assim, nossa, gente, minha cabeça virou uma confusão, assim, que parece que às vezes eu não tava mais entendendo as coisas direito, sabe? E eu falei tudo isso pra ele, e esse é o processo, né, do psiquiatra. Ele não tem nenhum processo de exame, né? Você vai, você fala tudo que tá sentindo, é tudo a partir da escuta. E ele vai te diagnosticar ali. Aí ele me deu, né, um antidepressivo e um antipsicótico, assim. E aí, nossa, esse processo que veio com a medicação foi muito bacana, porque eu quebrei muitos preconceitos que eu tinha, assim, com a medicação e com várias partes desse processo, né? Outra parte difícil foi quando eu comprei a medicação e eu cheguei em casa e fui ler a bula do antipsicótico. Naquele momento eu achei que já era, que tinha acabado, que eu ia morrer, porque a maioria dos antipsicóticos são usados para tratamento de esquizofrenia. Mas aí o que aconteceu de bacana nessa época? Eu comecei a pesquisar e ler muitas coisas, né? Então eu também quebrei esse estereótipo de achar que uma pessoa esquizofrênica é uma pessoa louca, assim, né? Existem pessoas com esquizofrenia que, com o tratamento, elas vivem normal, em sociedade, é tranquilo. E essa busca que eu comecei por informação foi o que me ajudou e que me manteve otimista, né?
Foi quando eu vi alguns vídeos de algumas meninas aqui no YouTube que falavam sobre um processo de ter vivenciado um surto psicótico. E foram graças a elas que eu me inspirei de contar a minha experiência também para poder ajudar outras pessoas, né? E eu não cheguei a ter um surto psicótico, porque um surto psicótico ele te tira totalmente da realidade, né? Então, você tá lá com aquelas suas ideias viajadas e você acredita que aquilo é verdade. Então, não adianta outras pessoas de fora virem te falar, porque você vai falar para essas pessoas que é mentira. O meu processo, eu não cheguei a sair totalmente da realidade, porque eu ainda tinha consciência do que estava acontecendo. Por exemplo, eu tinha consciência que tinha algo de errado comigo, né? E geralmente quem entra no surto psicótico não tem essa consciência, assim, né? Então, às vezes, é até difícil de tratar, né? Porque você tem que falar pra pessoa, olha, você tem que confiar em mim, você precisa tomar esse medicamento que vai te ajudar. E a pessoa tem que acreditar. Então, o meu não chegou a ser assim, eu não cheguei a ter alucinações, né? Algumas pessoas têm alucinações, elas ouvem vozes, têm visões, eu não cheguei a ter isso. Mas eu cheguei a ter esses pensamentos. Os pensamentos eu ainda tô trabalhando, né, na terapia e com a medicação. A medicação ajudou muito, faz 1 mês e meio mais ou menos que eu tô tomando a medicação. E assim que ela começou a fazer efeito, tipo, parece que a minha cabeça foi acalmando. Tipo, toda aquela pressão que tava aqui, parece que ela foi acalmando. Uma coisa legal de falar também foi os 10 primeiros dias da medicação, que foram muito difíceis também. Porque o que acontece? Os 10 primeiros dias são os dias que o seu organismo vai acostumar com a medicação. Porque é muito específico, assim, né? Cada medicamento age de um jeito em um organismo, né? Então, às vezes pode acontecer de você ter que até trocar a medicação. Eu não tive que trocar ainda, né? O meu, por enquanto, tá funcionando. Mas os 10 primeiros dias isso, essa adaptação do seu organismo. E aí você tem os efeitos colaterais, né? E assim, a sensação que eu tive era que, tipo, todos os sintomas que eu tinha pioraram durante esses 10 primeiros dias, assim. Eu lembro de um dia que me deu uma agitação muito horrível no corpo, assim, nossa, uma coisa horrível, sabe? Tipo, pensa que você tá torcendo um plano de chão. Eu tinha a sensação que alguém tava fazendo isso com o meu corpo. Foi uma sensação muito horrível nesse dia. Eu fiquei muito agitada e eu lembro que eu pedi pra minha mãe ligar pro médico, assim. Aí eu fui pra uma consulta e ele me explicou isso dos 10 primeiros dias, né? E aí, realmente, depois dos 10 primeiros dias, o meu organismo acalmou, não tive mais nenhum efeito colateral. Eu acho que o único efeito colateral mais que eu tive foi esse, assim, de ficar bem agitada, de ficar muito ansiosa. Parece que o meu medo aumentou muito, assim, sabe? Gato, como, tipo, assusta. Eu parecia um gato, eu não podia ouvir um barulhinho, assim, um tec, que, tipo, eu já assustava. Espasmo também, tive muito espasmo muscular, assim, agora tá passando. Aí teve todo esse processo, né, dos efeitos colaterais do remédio, que agora eu não tenho mais. E a terapia, né, eu faço terapia comportamental cognitiva. E, nossa, a terapia salva, assim, principalmente quando eu começo a dar uma desanimada, porque é um processo lento ainda, né, tipo, até eu me estabilizar de novo. Então, às vezes quando eu começo a dar uma caída, tipo assim, que eu começo a desanimar, eu começo a pensar, nossa, esse processo não vai passar nunca, eu só quero voltar pra mim logo. E aí eu tenho todo o apoio da minha psicóloga, que tem me ajudado muito, assim, só amor por ela. E uma coisa que muito legal, assim, que me ajudou muito também, que isso eu vou falar um pouquinho melhor sobre em outro vídeo, é o Reiki, né? Que, pra quem não conhece, o Reiki é uma técnica de energização. E nesse processo todo eu tive o prazer de me tornar reikiana. E desde a minha iniciação de Reiki também, eu consegui melhorar bastante, assim, porque o Reiki ele vai tratar tanto dos aspectos físicos quanto dos aspectos emocionais, né? Então foi uma coisinha que me ajudou bastante, que eu pretendo aprofundar e falar mais um pouquinho depois dela. E eu acho que no mais é isso, assim, né? A ideia desse primeiro vídeo era dar um panorama geral sobre o que aconteceu. Eu quero muito gravar um vídeo para falar especificamente só sobre como eram e como ainda são, que tem, né, quem a gente tá trabalhando, os pensamentos psicóticos, né, para as pessoas entenderem
melhor o que foi essa confusão que aconteceu com a minha cabeça e o que foi essa experiência de ter saído um pouco assim da realidade. Então eu quero gravar um vídeo para explicar, tipo, quais eram os pensamentos que vinham e que ainda vem um pouco assim na minha cabeça, pra gente entender melhor, né? E aí depois falar um pouquinho da minha relação comigo mesma, da minha relação com a minha família. E é isso, né? Eu espero que, tipo, essa experiência agora me ajude e ajude outras pessoas a buscarem ajuda, a se cuidarem, a se amarem, que a gente pense um pouquinho na gente, porque isso é muito importante. E é isso, gente. Beijo, eu vou deixar um link aqui. Me siga no Instagram, no Facebook, no Twitter. E eu mando um beijo pro Felipe, porque ele que tá fazendo tudo.